Amém. É, Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, te agradeço, Pai, por essa manhã, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Tudo que nós temos vivido, Pai, nesses últimos tempos, na verdade, desde que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. O Teu amor, Pai, tem nos alcançado, tem nos seguido e tem nos alcançado, Pai, todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo que nós não percebamos, mesmo que estejamos, Pai, tantas vezes distraídos, o Teu amor está sempre conosco, Pai. O Teu amor está todos os dias, em todo o tempo, nos cercando, nos alcançando. E essa manhã, Pai, nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. E que essa palavra, mesmo que simples, é um tema tão simples, Pai. Algo tão simples, que talvez qualquer um aqui podia falar ou discursar, alguma coisa do tipo. Mas é algo tão profundo, Senhor. E é algo tão profundo da Tua parte, que faz tanta diferença, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus, que essa palavra seja verdadeiramente uma palavra rema, uma palavra revelada em cada coração, em cada mente aqui, e que haja transformação em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá em Isaías 49, versículo 15. Aleluia. Ô, Gabriel, tá muito alto aqui para mim, mano. Não sei se para a igreja, né? Mas os retornos aqui tá bem. Vou abaixar um pouquinho. Isaías 49, versículo 15. A minha é... a Bia tá ligeira já, que a minha revista é atualizada. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Quando a gente fala sobre o amor de pai, amor de mãe, né? Amor no geral, qual é de todas as pessoas que você pode amar ou ser amado na sua vida? As pessoas que você pode ser amado. O mundo, né? Aí fora, o pessoal do mundo. E a gente também, né? Qual é o maior amor que todo mundo fala que existe? Qual é? O amor de quem? Amor de mãe. É ou não é? O amor de mãe todo mundo fala, né? O amor da mãe não existe igual e tal. Tem gente que tatua, né? Quando eu tava preparando uma palavra, eu lembrei. Tem gente que tatua assim, ó. Como é que é? Amor só de mãe. Vocês já viram isso? Eu já vi algumas pessoas tatuadas. Amor só de mãe. Por quê? Amor só de mãe. Porque a mãe e o pai, eles representam coisas diferentes na vida da criança, né? A mãe e o pai, eles têm papéis diferentes na vida da criança. E ambos os papéis são importantes. Ambos os papéis fazem toda a diferença na vida de uma criança. Porém, né, olhando de modo a vista grossa, né? Olhando a vista grossa, a mãe realmente é a pessoa que faz um sacrifício muito maior para a vida de um outro ser humano. Primeiro porque é ela que carrega, né? No ventre, durante ali os 9 meses. E é sofrido, viu, gente? Gravidez. Nunca fiquei grávido, mas a minha esposa já ficou. E é sofrido, né? A gravidez é uma coisa sofrida. É 9 meses ali de dores, mal-estar, enjoo, dor na coluna e tal. Isso sem falar do parto, né? A gente não está nem falando do parto, que também é sofrido. Mas sabe uma coisa que eu descobri que é mais sofrida ainda do que a gravidez e o parto? O pós-parto. Né, Claudinha? O pós-parto é mais sofrido ainda, né? Porque a criança está ali recém-nascida, exige um monte de cuidado. Você não dorme, né? A Stephanie está só concordando ali. Não dorme e é difícil, gente, é difícil. E essa noite, hoje de manhã a Esther pegou carona com a gente atrasou um pouquinho, né? Que a gente chegou 8 horas aqui. Mas hoje a gente acordou 8 horas. Por quê? O que aconteceu? Eu até falei para a Esther. A gente passou o dia aqui na igreja ontem, depois teve edificação para o Encontro de Alívio, que vai ser top, hein, gente? Encontro de Alívio tá chegando. Quem aí não foi no Encontro de Alívio? Levanta a mão. Quem nunca foi, não participou? Ó, tem um irmão ali. Ó, ali atrás, ó, tem 2 ali, ó. Ali também. Quem nunca participou como encontrista do Encontro de Alívio? Ó, aqui também. Ó, levanta a mão de novo, por favor, só para vocês passarem, só essa vergonha, um pouquinho. Quem nunca participou como encontrista?
Acha alguém que está aí perto de você e fala para essa pessoa aí o que foi para você participar do Encontro de Alívio. Fala para ela. Vai, pode falar. Chega perto ali e fala. O que foi para você o Encontro de Alívio? Fala aí. Isso. Aí, glória a Deus. E aí, deu vontade de ir? Deu vontade de ir? Deu? Então bora. Tá aberta já as inscrições. Corre, faça suas inscrições, tá? Já está disparado aí o link. Enfim, voltando. Ontem a gente teve edificação em Encontro de Alívio. Vamos para casa. E a Agnes, ela dormiu o tempo inteiro que a gente estava aqui à noite. E a Angélica até falou, amor, eu fiquei com dó, porque ela estava muito cansadinha, eu deixei ela dormir. E falei, acho que ela vai dormir à noite, né? E só ficou no acho mesmo, porque, gente, foi uma luta. Essa menina não dormiu, ficou. Aí ela quer conversar, quer bagunçar e tal, vai. E quase a gente não dormiu essa noite. Eu ia dormir um pouquinho mais ainda, mas a Angélica praticamente não dormiu. Aí até eu tava conversando com a Esther, né, que a neném dela também já tá um pouquinho maior. Falei, Esther, a gente já passou dessa fase, né, de ficar acordando a noite inteira. Agora que dorme, a gente já tá desacostumado, né? A gente já acostumou a dormir também. Aí eu lembrei de quando ela era recém-nascida, que isso aí era rotina. Não dormir era rotina, né? Quantos papais e mamães aí já passaram por isso também? Era normal, não dormir era rotina. Aí depois você acostuma a dormir, né? Aí fica na moleza. E a mãe, essa noite, a Angélica fez um sacrifício muito maior do que o nosso. E a mãe, ela faz mesmo esse sacrifício, ela dá mamar e tudo. E a gente tem como referência o amor da mãe. E essa é a nossa referência maior que a gente pode ter nessa terra de amor. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, Isaías 49, versículo 15, fala, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? Vocês já pensaram nisso, gente? Que coisa absurda. Vocês repararam que Deus ele deu um exemplo absurdo aqui? É um absurdo, né? Como que uma mãe vai esquecer de um neném que está mamando? Né? É impossível, praticamente, né? Ou não se compadecer, ou não ter amor por uma criança que está no seu ventre, embora, né, nos dias que nós estamos vivendo, infelizmente, estamos numa era terrível do assassinato de bebês, né? Infelizmente, estamos passando por isso e como igreja precisamos nos levantar contra isso, contra o assassinato de crianças, infelizmente. E muitas vezes eu até fico com dó das mulheres, porque a mulher, para ela fazer uma coisa dessa, eu tenho certeza que ela não faz sorrindo. Nenhuma mulher faz isso tranquilamente. Ela faz um momento de desespero da sua vida, né? Está desesperada, não sabe o que fazer e ela pensa em um aborto, né? Mas um desespero não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa natural, não é normal você pensar nisso de cara assim. Não, se você está casada, tem estrutura familiar, isso aí nem passa pela cabeça, né? E mesmo que nem seja planejado, igual a Agnes, ela não foi planejada, a gente ia esperar um pouquinho mais. Mas nós já estávamos casados em nossa casa e amém, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Então, num desespero, a mulher até chega a pensar nisso, né? E aí a palavra de Deus, o que fala? Mesmo que uma mulher que ainda amamenta, se esqueça do seu filho, ou um filho que está no ventre, numa situação de desespero, ela não ame, não se compadeça dele, ainda vier se esquecer dele, todavia, eu, o Senhor, o Pai, não me esquecerei de ti. O Pai, Ele não vai se esquecer de ti. E eu quero que você comece a entender essa manhã a profundidade do amor do Pai. Porque a gente sabe que Deus nos ama, né? A gente fala aí, Jesus te ama. A gente sabe, a gente, né, tá aqui. Mas esse amor do Pai, gente, é uma coisa muito mais profunda. É muito mais profundo do que um simples eu te amo. O amor do Pai é um amor muito maior do que um amor de mãe. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui essa manhã, o que o Espírito Santo quer dizer? E eu também estive pensando um pouquinho sobre isso. Na verdade, gente, contar para vocês. Eu descobri hoje de manhã, quando eu acordei, tá? Que eu ia pregar. E aí veio algo no meu coração, que já estava no meu coração quando eu fosse compartilhar. E aí chegando aqui na igreja, faltando 15 minutos para o culto, falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? E aí o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a refletir algumas coisas. E quando eu falei sobre os diferentes papéis do pai e da mãe, pensei também na minha trajetória como pai, né? Sou um pai recente ainda, a minha filha tem 2 anos e meio. Mas nesse tempo, o que eu pude perceber?
que o pai, ele ama também, tanto quanto a mãe. E o pai também faz os seus sacrifícios. Faz também. Só que os sacrifícios do pai são um pouco diferentes do que os sacrifícios da mãe. Eu me lembro de que quando ela estava para nascer, a mãe, né, geralmente, tá? Geralmente a mãe, num casal padrão, né, assim, dentro da palavra, a mãe, ela se preocupa com o bem-estar da criança, com a sua saúde e tudo mais, o pai também se preocupa com isso. Mas, pais, homens que estão aqui, qual é a nossa maior preocupação com a chegada de um filho? Qual é? Hã? Sustento, é ou não é? A gente se preocupa também com a saúde e tal, mas a maior de todas, e agora? Como que eu vou sustentar essa criança, né? Tem que comprar isso, comprar aquilo, não sei o que e tal. E o pai, a mãe gera aqui, durante a gravidez é aqui, a gravidez da mãe. O pai, a gravidez dele é aqui, É ou não é? Ele passa, 9 meses aqui, pensando, como que vai ser, né? Como vou sustentar, e não sei o que. E o pai gera aqui. Rodolfo? Rodolfo está concordando. E o pai, quando a Agnes estava para chegar, gente, a gente faz de tudo, né? Na época que a Agnes estava para vir, eu ainda tenho 2 empregos, né? Mas os meus 2 empregos na época era bem mais sacrificial que hoje. Eu trabalhava de manhã na escola e à tarde eu trabalhava no hospital, da 1 às 10. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. E né? E ali, precisava de alguma coisa, estava ali, preocupado, né? Dava um jeito, fazia a conta e a gente ia. Isso o pai terreno. Mas o nosso pai celestial, o amor dele, é maior também que o do pai terreno. Vocês entendem isso? A mãe ama muito o amor sacrificial. O pai terreno ama demais também. Faz sacrifícios também. Mas o nosso pai celestial, o amor dele é ainda muito maior. Amém? Aleluia. E refletindo um pouquinho sobre isso, né? E aí trazendo agora para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando a gente fala sobre o amor do Pai, a gente entende, a gente sabe que Deus nos ama, mas ao longo do nosso dia, vou falar por mim, tá? Ao nosso dia a dia, as coisas que a gente vai fazendo, Mateus, eu tenho muito a questão de querer ter as coisas no meu controle, né? De querer saber o que vai acontecer depois, como que vai ser. Esse ano eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Né? Ter um planejamento, planejar as coisas ali e tal. E ter o controle, isso, aquilo. Né? Eu vou comprar, vou fazer. Até na igreja. Vai ter encontro de alívio. Esse encontro de alívio também fui incumbido dessa tarefa de estar coordenando. Aí eu fico o tempo inteiro. Fazer isso, fazer aquilo, tal, não sei o quê. E ir controlando as coisas, né? Até dar tudo certo. Mas, de 100% das coisas, né, que eu tento controlar, geralmente 99% não são aquilo que eu esperava, aquilo que eu planejei. Isso acontece só comigo, gente? Acredito com vocês também, né? A gente planeja, a gente se organiza, mas geralmente as coisas fogem do nosso controle. As coisas não andam certinho na linha dentro daquilo que a gente queria. E muitas vezes saem fora do nosso plano, mas para o lado ruim. É ou não é? Acontece uma coisa fora daquilo que você esperava e aquilo não é uma coisa tão boa assim. E aí é nessa hora que bate o desespero. Falei, agora, como que eu vou contornar? Eu acreditava que ia ser de um jeito, não saiu conforme os meus planos, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou contornar essa situação? E aí a gente começa a dar o nosso jeito, né? E quando a gente pensa no amor do pai, no amor de um pai, de uma mãe, e olhando para uma criança, gente, como que é a vida da criança? Como que é a vida dela? Ela passa a vida dela preocupada com alguma coisa? Como que é a vida da criança? Acorda, né? E vai. Se ela está com fome, o que ela faz? Chora, pede. Fome, a Agnes já está pedindo, né? Fome, comida, leite, né? Ela pede as coisas. Comeu? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou brincar. Aí brinca. Esquece de ir no banheiro, faz xixi na calça. E beleza, tranquilo, né? E vai. Minha mãe vai dar banho em mim, aí a Angélica vai lá, de vez em quando também eu vai lá, dá banho, troca. Já lavei calça de cocô, já que a gente tá tentando esfraldar ela, né? Aí vai. E pra ela, gente, tudo bem, pra ela, beleza. Mesmo que a gente briga, ela chora, dá 1 minuto,
já tá bagunçando de novo. Aí brinca e vai. Tô com sono? Não importa onde eu estiver, vou deitar e dormir. Ela é um pouquinho mais difícil assim de dormir em qualquer lugar, mas se ela tá cansada mesmo, ela dorme. Ontem ela dormiu aqui na igreja, a gente fazendo barulho, ela dorme. Teve um culto aí, não sei quem falou, meu, a Agnes está dormindo nesse barulho. Tá na igreja, igual agora. Eu sei que tem gente com sono aí, hein, que eu tô vendo, ó. Tem gente com sono aí, querendo dormir. Mas você pode dormir agora? Por que você não pode dormir agora? Que é feio, né? É feio. E além de ser feio, aqui nessa igreja, os pastores aqui têm o hábito de chamar, né? Quando tem alguém dormindo. Você vai passar vergonha. Mas a criança, gente, ela não tá nem aí pra nada. Se ela tá com sono, ela dorme. Se ela tá com fome, ela chora. Se ela quer brincar, ela brinca. Se a mãe briga, ela acha ruim que o pai e a mãe brigou. Mas dá 2 minutos, ela já tá de bem com a vida. Essa noite também, que ela tava enrolando, pode dormir, não sei o quê. Aí falei bem sério com ela. Falei, Agnes, agora é hora de dormir. Pode parar. Deita. Aí ela começou a chorar. Aí ela vira pra Angélica, papai, papai, que eu briguei com ela. Papai, papai. Gente, não deu 30 segundos, ela já tava abraçada comigo. Chorando, mas comigo. Por quê? Ela sabe quem é o pai dela. Ela sabe que eu tô brigando, eu tô corrigindo, mas eu amo ela. Ela sabe que mesmo eu tendo acabado de brigar, eu acabei de brigar, mas ela sabe que ela pode vir no meu colo. Que eu vou acolher ela, que eu vou abraçar, porque ela conhece o pai dela. Ela sabe quem é o pai dela. E aí, a gente, né, adultos, né, responsáveis, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem a nossa casa, a nossa correria, né, as nossas coisas. E por esse motivo, a gente acha que a gente pode ter o controle sobre tudo na nossa vida. E aí, quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas fogem daquilo que a gente tinha planejado, a gente se esquece de quem é o nosso pai. A gente se esquece de que o nosso pai, ele tem um amor que é infinito. Ele tem um amor ágape, como foi falado aqui na EBF, e que ele está sempre conosco para nos ajudar em tudo que a gente precisa. Eu sou um tipo de pessoa que quando eu vou falar com Deus, né, é uma coisa que eu luto contra isso, né? Mas muito aquela questão do merecimento, né? Senhor, mas eu não mereço. Ah, sei lá, tô devendo. Inclusive esse mês meu cartão vai vir mais alto do que eu esperava. Meu cartão de crédito. Senhor, né? Aconteceu meu carro, precisei arrumar o carro, não sei o quê. E aí eu falo, Deus, mas eu sei que a culpa foi minha. Eu sou assim, tá? Não sei vocês, mas quando eu vou orar, eu falo, Deus, eu sei que a culpa foi minha. O Senhor não tem nada a ver com isso, né? E o Senhor não tem obrigação nenhuma de me ajudar com isso. Né? Eu tenho muito isso, essa questão. Por quê? Eu tenho aquela sensação de responsabilidade. E muitas vezes eu esqueço de quem é o meu pai. De quem é o meu pai. A minha filha, mesmo quando ela apronta, e tem dia, gente, que ela tá sem vergonha. E vai, apronta, você briga com ela, ela ri. Esse dia a gente tava brigando, né? A Angélica começou a brigar com ela, porque ela tinha feito xixi na calça. Aí ela virou pra Angélica, bora, Bill! Aí falou pra Angélica. Aí, tirando uma com a cara da Angélica, a Angélica brava, brigando com ela. Aí eu cheguei, eu falei bem sério. Ah, não sei o que, não sei o que. Ela, bora, Bill! Sem vergonha. Aí levei ela pro quarto, briguei bem sério com ela e ela chorou. Não deu 2 minutos, ela já estava me abraçando de novo. Porque ela sabe quem é o pai dela. E o meu amor por ela, mesmo ela tirando uma com a minha cara, não diminui, né? E alguns irmãos aqui, muitos têm filhos já maiores. Eu não passei por essa ainda, que eu creio que vai demorar muito ainda, né? Para mim crescer. Mas para quem tem filhos maiores, faça assim, né, Glorinha? Quando vê, já está casado, né? E quem tem filhos maiores, na fase da adolescência é uma fase difícil, né? Eu já fui adolescente, tenho uma irmã adolescente. E é uma fase difícil, é uma fase de desobediência, é uma fase que costuma ser difícil, mas aqui na igreja os nossos Next Teens estão sendo ministrados lá, cheios do Espírito Santo. E mesmo nessa fase, acredito eu, e lembrando também da minha história, da minha trajetória com os meus pais, a minha irmã, que mesmo na fase da adolescência, uma fase difícil, contraditória, gente, é a mesma coisa. O filho é filho, não importa a idade, né? Desobedecendo, fazendo o que é errado, mas o pai e a mãe continuam com amor. E o filho sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Mesmo assim. Estão me fazendo entender? E isso vale em todas as etapas da nossa vida. Todas as etapas da nossa vida. E por que com Deus seria diferente? Por que a gente acha que Deus é diferente do pai e da mãe terreno?
Por que que a gente duvida, muitas vezes, do amor de Deus sobre as nossas vidas? Sendo que, na verdade, o amor dele é muito maior do que o amor de um pai e de uma mãe. Por que que muitas vezes eu acho que nos meus erros, coisas que eu fiz que não é culpa de Deus, eu mesmo cavei a minha cova ali, né? Eu mesmo fiz o que era errado. E quantas vezes eu não acredito que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai me ajudar? Porque essa sensação da responsabilidade, né? Do adulto que arca com as suas consequências e tudo mais. Sendo que existe, gente, o amor do Pai. O amor do Pai. Eu queria ler com vocês Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, tem uns crentes aí. Pode dar glória, irmão. A gente é pentecostal também. Mateus 7, 7. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, e o que bate, abrir-se-lhe-á. É mais difícil, né? Essa palavra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. 9. Ou qual dentre vós, homem, que porventura, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Gente, algum de vocês aqui teria coragem de fazer isso? Se o filho de vocês chegar para vocês e pedir pão, você tem coragem de dar uma pedra para ele? 10. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Não tem sentido isso, né? Algum de vocês teria coragem de fazer isso? Por pior que seja o pai, né? E ontem a gente estava aqui na IBF, a gente vê algumas crianças que, infelizmente, né? Tão largadinha, né? As crianças, assim, às vezes não tem pai, não tem mãe, ou nenhum dos dois, e vive com o tio não sei das quantas, e que também só trabalha, né? Não tem tempo com a criança fica na rua. Tão largadinha, né? Às vezes a criança fica aqui até não sei que hora, porque ninguém vem buscar, sabe? E fica. Mas mesmo assim, mesmo esse pai e essa mãe, essa pessoa que cuida, enfim, mesmo assim eu tenho certeza que essa criança que chegar em casa, se pedir algo para comer, por pior que seja o cuidador, ele não vai dar para aquela criança comer? Vai, gente. Por pior que seja. Por pior que seja. Versículo 11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quando, pois, quereis aos homens, os façam, assim façai vós também a eles, porque essa é a lei, os profetas. E nesse texto, está falando agora sobre a questão do pedir, né? Do pedir algo ao pai. Como eu estava dando o exemplo aqui da minha filha, ela vai pedindo, e ela ficou com vontade e ela pede. Quero leite, quero bolacha, ela gosta de tapioca, não sei o que, agora tem um potinho de sucrilhos lá em casa. Ela fica apontando, quer, que ela não sabe falar ainda. Pede. Pode ser que a gente, igual ontem, ela estava querendo, eu acho que era o sucrilhos, ela estava querendo aquilo, naquele momento. Queria pedindo, só que não era hora de comer aquilo, era hora de comer comida. Ela pediu uma coisa, talvez aquilo que ela pediu não era aquele momento de comer, porque ela precisava comer comida. E aí a gente não deu, mas a gente deu o quê? Comida. Comida. E falando do nosso Pai Celestial, é da mesma forma. Da mesma forma. A gente precisa entender e aprender que, às vezes, nós estamos passando por alguma dificuldade, algum momento de luta, de tribulação, e, às vezes, a gente coloca diante de Deus aquela situação, e, às vezes, a resposta não vem da forma que a gente esperava. É ou não é? A gente pede, mas, Senhor, o Senhor não fez isso aqui, né, que eu esperava. Mas a resposta do Senhor é de uma outra forma, porque Deus sabe o que você precisa. Deus, o nosso Pai, sabe o que você precisa. Deus, o nosso Pai, Ele sabe o que você precisa. E Ele sabe não só o que você precisa, mas Ele sabe a hora que você precisa. E muitas vezes, aquilo que você pediu, não é naquela hora que é para você receber.
Você não estava pronto para receber aquilo naquele momento. Talvez seria em um outro momento. Entendem o que eu quero dizer com isso? Então, quando o pai negar algo para você, saiba que é porque ele te ama. E assim como um pai e como uma mãe, ele está te negando aquilo, mas na verdade ele não está negando, né? Ele vai te dar na hora certa. Confie no amor do pai. E é sobre isso que o Senhor pediu para eu falar essa manhã. Que o amor de Deus ele é tão profundo, tão grande, de uma forma tão diferente, que na grande maioria das vezes nós não compreendemos. Nós não compreendemos por quê? Não é da forma que a gente esperava, que a gente queria que fosse. Mas é o melhor jeito. É a melhor forma. E com isso, eu quero ler mais um texto para vocês, que é Mateus, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Peraí, gente, eu acho que eu escrevi errado. Ah, não, tá certo. Esse mesmo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Né? Jesus tinha mandado os discípulos no barco, o barco já estava longe. A muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 26. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eita glória, esse aí é homem de fé, né? Homem de fé esse daí. Todo mundo ficou dentro do barco com medo, mas ele foi. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ou seja, ele estava no meio do caminho, o cara já estava em cima da água, já tinha andado, mas vendo aquele vendaval, né? A força do vento ali, as águas, ele teve medo. Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Esse texto me chamou muita atenção, porque Pedro, ali naquele momento, ele começou a afundar porque a fé dele diminuiu. Ele começou a acreditar menos, ele teve medo e aí ele começou a afundar. A grosso modo, pensando, né? O fato dele estar afundando era consequência da própria falta de fé dele. Né? Não é culpa de Jesus. Jesus não tinha nada a ver com ele estar afundando. Né? Ele estava afundando por uma escolha dele, ali que ele fez ali na hora. Mas mesmo assim ele gritou: salva-me, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E aqui nessa história a gente vê que para a gente começar a caminhar com Cristo, no momento que você aceitou Jesus, não sei se foi recente, não sei se foi há 2, 3, 5, 10 anos atrás que você entregou sua vida a Cristo, foi o primeiro passo que você deu para fora do barco. Decidir entregar sua vida a Jesus e começar a caminhar com Ele. E eu tenho certeza que durante esses anos, esse tempo que você está vivendo com Cristo, seja recente, seja um tempo mais antigo, eu tenho certeza que nesse tempo, você já viveu coisas maravilhosas com o Senhor. Eu tenho certeza que você já viveu milagres. Alguém aqui já viveu algum milagre? Tem muita gente que não viveu, eu vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que já viveu algum milagre? Já viveu. Você já viveu milagres, Deus já fez um monte de coisa na sua vida nesse tempo. Então você está caminhando ali sobre as águas. Mas, no meio do caminho, o que acontece? O medo, a falta de fé, as coisas da nossa vida que acontecem. E a gente tem um péssimo hábito de a nossa fé diminuir, a gente tem medo. E aí a gente começa a submergir. Olha que loucura, né? Sendo que, na verdade, Deus já fez tantas vezes. Eu mesmo fico pensando, falo, como que eu sou besta, né? Deus já fez tanta coisa na minha vida. E aí, nessa coisa agora que eu estou passando,
eu estou duvidando. Olha que besteira. Sendo que Deus ele já fez tantas vezes. É Pedro. Se você parar para pensar, ali a história de Pedro, é besteira, né? Meu, o cara já estava na água. Ele já estava andando, ele já estava... Por que você acha que ele ia morrer? Tipo assim, óbvio que Jesus não ia deixar ele morrer. É óbvio que ele não ia afundar. Não é que ele ia, ele já estava em cima da água. Ele já estava vivendo sobrenatural. Mas mesmo assim, ele ficou com medo. E quando a gente vai entendendo o amor do Pai, o que a gente vê? Que o amor do Pai, ele vale em todos os momentos da nossa vida. Para a gente dar o nosso primeiro passo e entregar a nossa vida para Jesus. Mas o amor do Pai continua conosco em todos os outros passos. Em todos os outros passos, o amor do Pai continua conosco todos os dias. E sabe até quando? Para sempre. Para sempre. Estamos aqui da terra, todos os dias estamos vivendo o amor do Pai. Mas um dia nós vamos estar com Ele, pessoalmente, lá na glória. Eu vou estar. Eu vou. Você vai também? Eu vou. E lá nós estaremos eternamente vivendo o amor do Pai. E aqui nessa terra, então, é uma oportunidade de a gente aprender a viver no amor do Pai, todos os dias da nossa vida. E para a gente viver o amor do Pai, exige de nós, então, duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa, confiar. / ter fé. Confiar e ter fé, a mesma coisa. O amor do Pai exige de nós confiança. Exige de nós fé. Saber que Ele é o nosso bom Pai. Saber que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Independente do que a gente faça ou deixe de fazer. Entender que mesmo que a gente peque, a gente pode pedir perdão, se arrepender. E assim como uma criança, pedir perdão para o seu pai. Se arrepender, deixar de fazer aquilo que é errado. O Pai continua nos amando. E mesmo que a gente não se arrependa, a gente vai ter as consequências disso na nossa vida, mas o Pai não deixa de amar. E Ele vai continuar te amando, esperando por você, até que você se arrependa. O amor do Pai vai continuar na sua vida. Confiar que, se você está passando por uma luta, por uma tribulação, é na área financeira, o amor do Pai vai te suprir o que você precisa. É na minha família, estou passando uma luta dentro da minha casa, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. O amor do Pai vai suprir aquilo que você precisa. Não sei qual é a área que você está precisando. O amor do Pai vai estar ali com você. E talvez não é da forma que você espera. Mas o amor do Pai continua sempre sobre a sua vida. Então, a gente precisa aprender a confiar e acreditar nisso, amém? E a segunda coisa, que o amor... viver o amor do Pai, né? Viver no amor do Pai. A segunda coisa que exige é... fizeram que bonito. Segunda coisa que viver o amor do Pai exige é sair do controle. Sair do controle. Como eu disse, muitas vezes a gente quer tomar as rédeas da nossa vida, né? E fazer tudo de acordo com o nosso planejado. Gente, eu tomo água, eu tô com sede. Pode dar glória aí enquanto eu tomo água, tá? E muitas vezes a gente tenta tomar o controle, mas viver de acordo com a vontade do Senhor no amor do Pai, exige que a gente saia dele. E a minha vida, né? A minha trajetória de vida, muitas coisas aconteceram, né? Aí nesses últimos anos. E eu me lembro de que quando eu estava aí terminando o ensino fundamental ali, tinha 10, 11 anos. Não, 13, não sei qual a idade, né? 12, 13 anos. Eu tinha um planejamento de vida, né? Graças a Deus, os meus pais foram excelentes pais, né? Muito presentes, sempre me incentivaram para estudar, né? Ter minha profissão, fazer minhas coisas e tudo. O meu pai sempre ficava, vai estudar, vai fazer um curso técnico, vai estudar, vai fazer uma boa faculdade e tal. E dentro desse discipulado, né, que eu recebi dos meus pais, eu tinha um planejamento para minha vida, né? Vou fazer isso, tal. Qual que era a minha ideia, né, de vida? Eu ia estudar ali, né, que meu pai na época, né, meu pai ele era motorista particular, sabe, de pessoa rica, né? Eu já fui trabalhar com ele algumas vezes, era da hora, os carrão, chegava lá as crianças, aquele monte de brinquedo, né? Eu lembro de uma casa que ele trabalhou, o cara acho que era diretor do Banco Itaú. Aí eu fui com meu pai onde ele me levou. Os meninos eles tinham tudo que você imaginar, e eles, fora da casa deles, tinha um quarto que era só de brinquedo, um cômodo à parte. Um monte de brinquedo, videogame, todos os videogames da época, que na época era o Nintendo 64,
aquele Wii, né? Nintendo Wii, Wii não, um antes, aquele que era o CDzinho. GameCube, nossa, eu achava o máximo aquilo ali, né? E aí, você olhava para tudo aquilo, né? Tipo, meu Deus. Aí meu pai falou para mim, depois, que aqueles meninos, eles se achavam pobres, acredita? Porque os amigos deles eram mais ricos ainda que eles. Aí a gente olhava para tudo aquilo, né? Meu Deus, né? Ficava deslumbrado, né? E aí, que criança não quer ter aquilo, né? E aí a gente vai crescendo, ouvindo, né? Sobre estudar, ser rico, né? Fazer sua carreira e tal. E a gente vai criando alguns sonhos, né? Na nossa vida. E vai tendo nosso planejamento de vida. E dentro do meu planejamento, eu ia fazer o seguinte. Assim que eu saísse do ensino fundamental, eu ia prestar uma prova. Eu ia entrar numa boa escola de ensino médio, né? Pública, mas uma boa escola, fazer um curso técnico. Saindo dali, né? Esse era o meu planejamento. Eu ia estudar bonitinho pro vestibular, ia passar uma boa faculdade, né? Uma engenharia, alguma coisa assim. Aí eu ia, com o curso técnico, já podia ter uma profissão legal, né? Garantida, ia fazer uma coisa dentro da área. Ia fazer minha faculdade, ia construir minha carreira. Depois que eu terminasse a faculdade, eu ia me casar, né? Tinha essa pretensão. Ia me casar. Quando eu tivesse lá meus 26, 27 anos, aí eu ia ter um filho, né? E aí eu tinha tudo bonitinho, né? Ministério, não tinha muitos planos, não. Não tinha, né? E aí, o que foi acontecendo, né, na minha vida? Os anos foram passando. Até então, as coisas foram andando mais ou menos como planejado. Fiz meu curso técnico, tudo mais, terminei. Consegui, passei na faculdade, né? Quem é aí da época sabe, né? Já tem 8 anos que eu tô aí na luta. Passei, um sonho, contei testemunho aqui na igreja, né? Na faculdade pública, federal e tal. Era o sonho também da família, né? Da família. Eu era a primeira pessoa na minha família que ia fazer uma faculdade pública, né? E tal. E toda aquela coisa, né? Engenharia, pá. Tudo certinho. E olha só como que é as coisas do Senhor, o amor do Pai. O Pai, Ele sabe aquilo que a gente precisa. Ele sabe aquilo que a gente precisa e qual momento da nossa vida a gente precisa. O Pai, Ele sabe. Ele sabe. E o Pai, Ele sabia o que eu precisava no momento. E aí Ele foi permitindo. Ele foi permitindo, eu falo isso porque a Agnes ainda é pequena, mas eu já tive algumas experiências assim. Alguma coisa que você sabe que não é tão legal para aquela criança, mas você permite que ela faça. Para que ela aprenda e veja que não é bom. Vocês já fizeram isso, os pais e as mães? Você sabe que aquilo não é bom, mas você deixa. Porque você sabe que aquilo que ele vai passar ali, ele vai aprender com aquilo, né? Com a Agnes, o que foi? Tem alguma coisa que eu deixei ela fazer. Acho que foi alguma coisa quente que ela queria pôr a mão, alguma coisa assim. Não põe, não lembro. Certo, mas eu sei. Aí depois a Angélica ficou... Oi? Pra tomar, acho que é, isso mesmo. Acho que ela queria comer ou tomar alguma coisa, estava muito quente. Filha, espera. Não, deixei. Porque eu sabia que ia dar, né? Ela dar uma esquentadinha, mas não era nada que ia matar ela e ela ia aprender. Melhor do que eu falar pra ela não tomar, é ela ver que tá quente o negócio pra ela não fazer de novo. E aí ela chora, né, tudo, mas ela aprendeu. E hoje, quando a gente vai dar as coisas pra ela, ela fala, tá quente, 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 sopra, papai, sopra. E ela é folgada, né, ela não quer soprar não, ela quer que a gente assopre. E ela já sabe, ela aprendeu, né, e aí ela sempre pergunta se tá quente, né, e tudo. E eu, na minha vida foi assim, o pai foi permitindo algumas coisas, né, acontecerem. E aí falando, pausa nessa parte, né, entrei na faculdade dos sonhos, tudo certo. Voltando para a parte do ministério. Nunca tive pretensão, e nessa parte, graças a Deus, talvez vocês pensem que é assim que funciona, mas não é, pelo menos lá em casa. O meu pai e minha mãe não me lembro nunca deles me empurrando para alguma coisa na igreja, nunca. Claro, quando eu era pequeno eles sempre me traziam, né, sempre acompanhei, que em outras igrejas, né, antes de abrir essa igreja, a gente ia nas outras igrejas, tudo, e sempre levavam. Mas assim, de ficar me empurrando para eu fazer alguma coisa, para eu trabalhar na igreja, nunca. Não me lembro do meu pai me empurrar para nada na igreja. Pelo contrário, ele me empurrava para eu estudar, né? Vai estudar, vai fazer sua carreira, sua profissão, suas coisas. E vai. Sempre me empurrou para isso. Então, na igreja, tudo que eu fazia, tudo que eu sempre fiz, foi muito de mim mesmo, sabe? Me deu vontade de fazer. E aí, no ano de 2012, eu fui multiplicado. 2012, já tenho 11 anos.
Minha primeira célula, né? Minha primeira célula, lá em 2012. E era muito legal, era uma célula de jovens e tal. Não estava nos meus planos, mas o pai sabia o que eu precisava. E aquela experiência foi tão boa para mim, né? Ter aquela experiência, porque eu aprendi, eu cresci, eu amadureci demais com aquilo, né? Foi difícil, um adolescente de 14 anos, né? 15 anos aí com uma célula. É uma responsabilidade, né? A galera da minha célula é todo mundo mais velho que eu, 18, 19. Mas foi benção, né? E Deus permitiu. E eu falei, não, e aí começa, né? Os planos também. Ah, então eu vou multiplicar e não sei o que e tal, você faz tudo certinho. Sabe o que aconteceu? A minha célula fechou. O pessoal foi saindo, começou a namorar, outro não sei o que. E foi indo. Fechou a célula. Fiquei sem célula. E eu lembro que durante uns 3, 4 meses, eu vinha só pro culto. Como eu disse, meu pai nunca me empurrou para nada. E foi um tempo que eu tive uma busca tão grande por Deus, uma sede tão grande da presença de Deus. Não, eu estava indo só pro culto, eu ia sentar, eu participava e ia embora. E eu ia sozinho, porque meu pai ia mais cedo, eu ia de bike, eu ia a pé e tal. E era uma busca tão grande. Eu lembro que nessa época o meu coração estava clamando pelas nações também. Eu estava com o meu coração muito... Eu chegava no meu quarto, eu ajoelhava e orava. E era um tempo que eu estava vivendo o amor do pai, porque ele sabia o que eu precisava. Me doeu muito aquela célula ter fechado. Doeu muito, foi muito difícil para mim, né? Sofri, chorei, mas o pai, ele sabia o que eu precisava. E o amor dele estava ali comigo. E foi assim. Acredito que talvez alguns aqui já tenham passado por alguma experiência parecida. Da sua célula ter fechado, de algum discípulo seu ter te abandonado. Dói, é difícil, mas o amor do pai está sempre conosco. E aí nessa época eu, né, vi o amor do pai. Foi nessa época também que eu abri um grupo de evangelismo dentro da minha escola. Informalmente, comecei com uma amiga minha. A gente lê na Bíblia ali junto, na hora do intervalo. Aí chama um, chama outro. Ah, vamos fazer, que eles chamam um grupo de jovens, né? O pessoal, vamos fazer um grupo de jovens. Um de cada religião lá. Um era católico, outro era macumbeiro, né? Um monte de gente, várias religiões, umbanda e tal. Mas não, vamos, a gente quer Deus e tal. Porque algo estava transbordando da minha vida. Uma busca do amor do Senhor que estava na minha vida, estava transbordando. E foi uma bênção, né? O tempo que durou ali. A diretora forneceu uma sala pra gente fazer na hora do almoço. Eu passava o dia inteiro na escola, né? Aí tinha um período de almoço. Aí ela forneceu, era uma bênção toda sexta-feira. E eu tive um fruto, né? Daquele dia, que era uma amiga minha, leal. Não sei nem se ela tá, de vez em quando ela assiste o culto. Ela mora em outra cidade. E ela chegou a participar das células nossas. Foi pro encontro de alívio, né? E ela é uma pessoa de muita fé, ela é católica, mas ela acredita muito em Jesus Cristo mesmo, sabe? E foi muito importante, até hoje ela fala, Mateus, eu sou eternamente grato pela sua vida, a vida da Isabela, né, a Isa Muniz, a filha da Dirce, que me ajudou, me deu suporte aí, que era uma menina, né? E até hoje ela fala e foi um fruto. E tudo isso foram coisas que foram saindo do meu planejamento, mas que eu permiti que Deus fosse fazendo na minha vida, fosse fazendo. E aí eu comecei um grupo de alívio, né? Uma célula na época. Eu fui, todo mundo me chamando, né? Todo mundo me chamando, porque eu já era líder. Então, quem não me queria na célula, né? O líder pronto. Para multiplicar, não, eu vim para minha célula. Um monte de gente na época, na igreja. Falei, eu não vou para nenhum lugar que estão me chamando. Eu vou para onde eu quiser. Né? Então, assim, para onde eu quiser. Aí eu fui para a célula do Gilberto, na época, né? O Gilberto e a Deise. Então, queridos, né? Saudade deles. E a célula, gente, lotada e cheia de adulto. Um monte de adulto, de velho, né? E alguns jovens, igual a Glorinha também, tava lá, alguns jovens. E aí eu cheguei naquela célula, com fé, gente, era meio chata, tá? A célula, né, Ícaro? Era chata, a célula era chata, era um porre, mas eu entendi aquilo que Deus tinha para fluir através da minha vida. E eu já tinha decidido viver a vontade do Pai. Falei, Deus, se eu tô chegando aqui, eu vou ficar aqui, eu vou fazer a diferença nesse lugar. Aí eu falei pro Gilberto, posso te ajudar essa célula, né? Vamos colocar para cima? Aí ele começou a me dar as coisas para eu fazer na célula, né? Aí eu levava o louvor, botava todo mundo para pular. Os velhos, né? Tinha a irmã Raimunda era da célula, até ela pulava também e tal. E vamos para cima. E foi tão legal, foi uma época tão boa da minha vida. E logo em seguida, fui multiplicado. Não tinha esse planejamento. Isso não estava. Porque no meu planejamento eu não queria ser líder, sabe? Eu não estava... Só queria viver a vontade do Pai. Comecei um grupo de alívio. E a partir daquele grupo de alívio, gente, era lotado, né? Nossa, era lotada. Tinha dia que tinha 30, 35 pessoas ali. Muita gente de todas as idades. De 0 a 70 anos tinha na nossa célula. Muita gente. E foi indo, foi multiplicando, né? Foi tendo outros grupos de alívio. E aí foi indo as coisas, foi acontecendo no ministério.
né? Depois comecei a supervisionar células e tudo. Depois a gente virou o setor branco, né? Que foi uma época muito boa também. Muita saudade daquela época, né? Foi quando o Paulo começou a me discipular. Muita coisa na minha vida que eu estava passando naquele momento, que Deus estava querendo me tratar. Um monte de coisa, né? O Aguinaldo fala que ele pegou já a parte boa, né? Quem tirou os carrapichos da minha vida foi o Paulo. Paulo que pagou o preço, né? O Aguinaldo já pegou a parte boa. Paulo e a Claudinha, gente, pagaram um preço, viu? Pela minha vida angélica, né, amor? Pagaram um preço pela nossa vida. E não só a gente, muitos dos jovens que estão aqui foram eles que pagaram o preço, né? Foram como o Paulo da Bíblia, né? Planta, o outro colhe, né? E foi fluindo. E aí nessa época o Paulo falou pra mim que tinha já os ativados. Aí o Paulo, acho que a Gabi também falou, tem ativados, tem o Ministério Infantil, mas os adolescentes tá meio largado, né? Falou, vamos fazer alguma coisa? Mas não era nada planejado, né? Pra eu liderar. Só fui. Aí eu fiz aqui nem lembro qual foi a primeira coisa que a gente fez, foi uma campa dentro. Aí eu fiz uma campa dentro, encheu de adolescente. Falei, meu Deus. Aí depois fizemos nas férias aqui. Encheu de adolescente de novo e foi, gente. Só foi. Não foi nada planejado. Mas o pai, ele sabe o que a gente precisa para a gente se desenvolver. E aí começou o NextX. Foi nessa época. E aí as coisas foram acontecendo. Olha só, eu tinha um planejamento para a minha vida profissional, né? A minha vida profissional eu tinha uma perspectiva, uma carreira. E no ministério, só fui indo, né? Só fui indo. Mas, gente, é uma alegria tão grande, tão imensa servir ao Senhor, né? Eu sei que tem aqui muitos servos do Senhor. Mas para você que ainda não faz nada na igreja, gente, vocês não têm noção de como é maravilhoso servir ao Senhor. Vocês não têm noção do prazer, da alegria que é fazer algo na casa do Senhor. E quando eu me lembro de toda essa minha adolescência aí, eu olho para trás e eu não me arrependo. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de ter entregado minha vida ao Senhor. Sabe, os meus colegas, os meus amigos da escola, da faculdade, fazendo de tudo, né? Me chamando para várias coisas também. Mas eu olho para a vida deles, a maioria eu vejo pessoas tão tristes, né? Pessoas tão vazias. E tá na casa do Senhor, viver o amor do Pai, mergulhar no amor do Pai todos os dias da minha vida. Mesmo quando eu pequei, gente, que eu pequei, viu? Nessas fases, nessas épocas, fiz coisa errada, né? E tal, a gente confessa. E o amor do Pai sempre ali, e mesmo assim o amor do Pai sempre alcançando, sempre tocando a minha vida, todos os dias, me dando graça, me dando alegria. Falar, tá dentro do seu plano? A sua carreira, né? A sua vida financeira, né? Porque a minha perspectiva é que quando eu tivesse essa idade hoje, eu já queria estar sendo um engenheiro, trabalhando numa grande empresa. Essa era a minha perspectiva. Mas, gente, falar para vocês, eu estou tão feliz com o que Deus fez na minha vida. Eu estou tão feliz com a maneira que Deus encaminhou as coisas, ministerialmente. E aí seguiu o ministério, foi indo. E teve um tempo, e aí chegou um tempo da minha vida que aí foi as duas coisas, né? A minha vida profissional entrou em colapso e junto com o meu ministério. Porque eu não estava feliz na minha faculdade. Começou a chegar uma parte lá da graduação que eu já não estava gostando. Estava vendo muita gente que eu conhecia lá indo trabalhar em banco, no financeiro, indo trabalhar de TI, que eu nem gosto de TI. Falei, eu não quero isso pra minha vida, E eu já trabalhava no hospital também, e eu não gosto de escritório, gente. Parece, né, que eu tenho um perfil de escritório, mas eu não tenho. Ficar o dia inteiro na frente do computador, eu falei, não quero. Não quero isso pra minha vida. Eu comecei a crise, dentre outras coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu contei esse testemunho aqui na igreja, né? Não sei se vocês se lembram. E foi um tempo que eu tive afastado. Me afastei do ministério. Parei de ir para essa faculdade. Larguei e falei, não quero. Né, e tal. Foi tudo de uma vez. Entrei numa depressão profunda. Né? Tive pensamento suicida. E foi um período muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Meados ali, final de 2019 ali. E essa questão de acreditar que é por merecimento, acreditar que Deus vai me amar se eu estiver fazendo algo na casa do Senhor, acreditar que Deus vai me amar se eu estiver liderando célula, se eu estiver pastoreando, ou se eu tiver tudo certinho, né? Deus vai me amar. E aquele período eu estava tudo erradinho, tudo errado. E aí aquela questão, né, da comparação, porque final de 2019, eu entrei em 2015 na faculdade. 2019 meus colegas já estavam se formando, aí vendo foto do pessoal, né, ali, terminando, último semestre, sei o quê, e tal. E eu falei, Deus, e eu, né? E eu? E aí, né? E a minha vida?
tô aqui. Aí o diabo colocou na minha cabeça, sabe o quê? Que eu tava velho, acredita? Fiquei com isso na minha cabeça, falei, meu, eu tô muito velho, ó, todo mundo se formando, e eu já tô com 22 anos, e não tô nem perto ainda de terminar minha faculdade, e tal. E também nas coisas do ministério, porque eu vi que não tava andando as coisas. Nada do que eu tava fazendo aqui na igreja, parecia que tava fluindo, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso. Você tá fazendo, você tá trabalhando, você tem seu céu, mas nada flui, nada. E aí eu comecei a me achar um lixo, né? Um lixo de ser humano e tal. E quando foi final do mês de setembro de 2019, eu recebi uma notícia de que a minha esposa estava grávida. E eu lembro que aquilo foi bem quando eu estava zoado mesmo, né? Eu estava ainda pastoreando, estava fazendo tudo, mas zoado. E eu lembro que aquilo foi um alívio, assim. Meu Deus, o Senhor me ama. Foi o primeiro clarão de amor de Deus. Falei, meu, o Senhor confiou em mim para ser pai. Olha que coisa, né? E eu recebi aquilo de uma forma tão maravilhosa. Eu chorei, Deus, obrigado. Obrigado. Fiquei tão feliz com aquilo. E aí, enfim, passei em psicólogo e tal. E aí, quando foi no final do ano, desse ano de 2019, nesse meado aí também, nessa coisa, fico, não fico na faculdade, o que eu faço da minha vida profissional, o que eu faço da minha vida ministerial aqui na igreja, que nada flui e tal. E aí, um dia, o meu pai, ele me enviou para ir num treinamento, para ministrar um curso aqui na igreja, inclusive é um curso muito legal, o Habitudes. Não sei quantos ouviram falar sobre esse curso. Foi bom eu ter lembrado disso, porque eu acredito que agora seja o momento, né? 2019, o Habitudes, que é um curso para pessoas de qualquer idade, tá? Inclusive até esse curso é ministrado dentro de empresas. É um curso cristão, mas é muito relacionado às suas atitudes profissionais e tal, né? Então é um curso muito legal, mas é um curso para ser ministrado dentro da igreja também. E aí eu fui no treinamento para fazer esse curso, e lá teve um momento de 15 minutos só, foi coisa de 15 minutos, que um dos palestrantes lá pegou para falar de um outro curso que chama IES, que é o Guia de Carreiras. Da mesma instituição que faz o seminário Veredas Antigas. Quem já fez o Veredas Antigas? Já passou pelo Veredas? É top, né, gente? E vai ter esse ano, em nome de Jesus. Nem lembro se está na agenda da igreja, mas vai ter. E é da mesma instituição. E aí, durante esses 15 minutos, ele falou, a sua profissão tem que estar de acordo com o seu chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida, a sua carreira tem que caminhar junto, porque a sua vida não é do mundo, a sua vida é do Senhor. Então, tudo que você fizer tem que ter a ver com as coisas do Senhor. E tal, e ele falou, e que Deus, ele coloca desejos no nosso coração e tal. Foi coisa de 15 minutos. Mas sabe quando dá uma ideia? Como se as escamas tivessem caído, e em 15 minutos aquilo mudou minha vida. Aqueles 15 minutos. E eu nem sei nem quem é a pessoa que falou, para eu agradecer. Nem sei nem quem é. Mas aquilo me trouxe uma luz, porque eu sempre tive o sonho de ser professor. Sempre quis ser professor, desde a época do ensino médio. Eu achava legal aquilo e eu gosto de ensinar. E eu já dava aula aqui na INFA, né? Deixa eu ver, tem alunos meus aqui, né? Tem uns aluninhos meus aí que já tiveram aula comigo aqui na INFA, né? Aprenderam, né? Fizeram romance real comigo, né? Olha lá, vamos casar ali, ó. E eu sempre gostei disso. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou ser professor. Aí eu coloquei aquilo na minha cabeça e não tirei mais, né, amor? E fiquei com aquilo, fiquei. Falei, vou ser professor. E aí, eu tinha uma questão, né? Outra questão, que era o meu pai. Por quê? Meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minha família, meu avô, né? Meu avô Ivo, sempre perguntando, né? E aí, Matheus, e a faculdade? Não sei o quê, meu avô Ivo. Porque era um sonho de todo mundo, né? O que eu tava vendo era o sonho da família. E meu pai me empurrando, né? Pra isso. Não, vai fazer, dinheiro. Meu pai, teve uma época que ele falou, né, pra mim, lá quando eu tava pra escolher o curso, que eu falei que ia ser professor, ele, professor vai morrer de fome, filho meu não vai ser professor, que não sei o quê. Gente, o apóstolo, ele já não foi curado um dia, agora ele é curado, em nome de Jesus, ele é uma benção. Mas, né, olha eu falando mal dele, nem tá aqui, ele deve estar assistindo. Mas deu tudo certo depois, tá? Vou contar que depois a gente resolveu. E aí eu ficava com aquilo, falei, e aquelas palavras, né, meu Deus, como que vai ser, né, para todo mundo, para minha família, né, e tal. E será que é isso mesmo? Será que eu vou morrer de fome? Será que o professor ganha pouco, né? O professor é miserável. É isso que a gente ouve, né? O professor é miserável e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fiquei naquilo, mas falei, não, é isso que eu quero para minha vida.
E Deus, nessa época, já estava me ensinando a viver o amor do Pai. O amor do nosso Pai, Deus, é um amor maior, gente, do que tudo que a gente possa viver nesse mundo. O amor de Deus, ele propõe pra gente coisas tão maravilhosas, coisas tão acima de tudo que a gente possa pensar e imaginar. A palavra de Deus em Isaías fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos planos. E o caminho dele é muito melhor do que o nosso caminho. E esse era o caminho que Deus estava me guiando nesse tempo. Falei, amém. Então se for da vontade do Senhor vai dar tudo certo. E aí teve um dia que eu fui conversar com meu pai, né? Mas aí tava toda a família nesse dia. Não sei nem se a Kézia lembra. A gente foi lá no Bob's, né? Aí falei, vou conversar, vou falar. Aí falei, ó, vou sair da engenharia, não quero mais, vou ser professor. E tô pesquisando já uma faculdade para eu fazer de licenciatura, né? Para poder dar aula. É o que eu quero, pra minha vida. Tô nem aí. Já tem 10 anos que eu tô na faculdade, mas eu vou entrar em outra porque é o que eu quero. E aí, sabe o que meu pai falou pra mim? Ele falou, filho, eu tenho certeza que qualquer coisa que você for fazer da vida, qualquer coisa que você decidir fazer, você vai ser bem sucedido. E aquilo, amém, glória a Deus. E aquilo, gente, foi libertador, né? Foi muito bom. Depois a gente se acertou, pediu perdão, ele pediu perdão também. E naquela época, eu tava um turbilhão de coisas, né, acontecendo, tava mal. Aí chegou o final de 2019. Foi quando eu decidi, falei, meu, não dá mais para continuar nas coisas do ministério, porque eu tava zoado. Eu preciso de um tempo para me alinhar com Deus. Então, eu não tinha nada assim que você falasse que eu estava merecendo, né? Que eu estava merecendo alguma coisa de Deus. Eu não estava merecendo nada. Naquele período eu não era merecedor de nada. E aí começou o ano de 2020. Eu falei, não, vou fazer isso. Pesquisei uma faculdade lá de matemática, né? Entrei, falei, meu, vou entrar de novo e seja o que Deus quiser. Eu quero dar aula e tal. E aí uma escola, eu mandei alguns currículos, porque eu achei que era só para dar aula, que eu podia dar aula de reforço, porque eu não estava formado, né? Só para eu conhecer o ambiente escolar, saber se era isso mesmo que eu queria. E aí uma escola me chamou para dar aula mesmo, né? Eu nunca tinha nem feito estágio nem nada. Aí eu besta, né? Falei, não, mas eu não sou formado, né? Não, mas vem aqui conversar, vamos ver. Né? Eu já queria dispensar o emprego. Aí fui. E, gente, Deus é tão bom que eu, sem ter feito estágio, sem estar formado, eu tinha a carga horária da faculdade, né? Foi por isso que eu pude. Foi tudo certinho, tá, gente? Tudo legal, tudo diante da lei, tudo bonitinho. Mandou para a Secretaria da Educação, tudo certinho, o meu histórico. E eles me contrataram para dar aula. E sem nada, sem ter estágio, sem ter nada. O amor do Pai. E nessa época, foi quando a Angélica estava grávida, olha só, como que é as coisas de Deus. Pelo SUS, né? Tava tudo pelo SUS, ia acompanhar no SUS, nenhum problema, porque Deus ele prepara os melhores médicos no SUS também, para quem precisa. Amém? Porém, a gente não sabia que viria a pandemia. A gente não estava esperando por isso. E por onde ela ia ganhar, eu não pude, na pandemia, eu não podia nem entrar. Não podia nada. Ela ia passar por tudo sozinha. Eu ia ficar do lado de fora, eles iam me chamar só para ver a neném sair da barriga, eu já ia sair. E ela ia ficar sozinha, não ia receber visita, nada. Nada, zero. E a neném também teve uns probleminhas de saúde, que é testemunho para outro dia, que o meu tempo está acabando. Mas teve uns probleminhas de saúde, precisava de um acompanhamento especial, porque ela poderia... A Angélica tinha o risco de abortar, e se não abortasse, a neném tinha o risco de nascer cega, nascer com deficiência intelectual, microcefalia, um monte de coisa. E aí, tudo, né, acontecendo de uma vez ali. Foi bem na época que eu mudei também é outro testemunho, né, porque eu queria morar mais perto dos meus pais, que eu estava morando lá no Vila Natal, e a gente queria uma casa maior também, por causa da bebê. E Deus preparou tudo, gente. O Paulo também apresentou uma casa top lá. Meu, deu tudo certo, né? É testemunho para outro dia. O amor do Pai. E se você me perguntar, você estava merecendo alguma coisa? Gente, não estava. Nada, não estava merecendo nada. E o que eu fui aprendendo? Que não é nada do que a gente faça que vai fazer Deus amar a gente mais. Nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais. Não, agora, pastor Matheus, você tá top, né? Tá pregando, tá coordenando com de alívio, tá top, tá liderando célula, ativados, e nossa, tá uma beça. Aí, então, Deus tá te amando mais por isso. Só que não, gente, Deus não tá me amando mais agora do que Ele me amava.
antes. E nem do que ele vai me amar no futuro. O amor de Deus é o mesmo, gente. É o mesmo, entenda isso. Nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais. E também, nada do que você faça vai fazer Deus te amar menos. Também é verdade. Por mais que você esteja errado, você está no pecado, está no lamaçal do pecado, Deus não te ama menos por isso. Posso te provar isso, sabe como? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. E quando Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, você era um pecador. Quando o Senhor Jesus te chamou e Ele amou a sua vida, você ainda estava no mundo, você ainda estava pecando. Ou seja, Deus já te amava. Antes de você ser cristão, Deus já te amava. E por que que agora, caminhando com Ele, buscando Ele, Ele vai te amar menos? Você percebe que isso não tem sentido? Eu falando agora, você fala, é verdade, né? Não tem nem sentido, né? Isso não tem nem sentido. Mas é isso que o diabo fala pra gente. É isso que o diabo falou pra mim nessa época. O diabo falou, gente, eu tava com um sentimento tão grande de lixo, um ser humano, né? A escória, que eu sentia que Deus não me amava. E não é culpa de Deus, eu não culpava Deus, eu culpava eu. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor não me ama, e a culpa é minha, eu não mereço, né? E tal. Eu, Mateus. E talvez alguns de vocês que estão sentados aqui estejam carregando esse sentimento. Estejam com esse sentimento, mesmo que pequeno, lá no fundinho, né? Será que Deus me ama? Olha a minha vida. Pastor Mateus, é porque você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como que está a minha casa. Você está falando isso daí porque você não sabe como está a minha vida financeira, como estão meus filhos, os meus pais. Eu não preciso saber. Eu não preciso saber como está a sua vida. Eu sei que Deus te ama. Não importa como está a sua vida, o Senhor Jesus te ama. E Ele está te convidando a viver o amor do Pai. Ele está te convidando a viver o amor do Pai. E eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Romanos. Esse eu não anotei. Então eu vou achar aqui agora. Romanos 5, eu acho, deixa eu ver. Isso mesmo. Romanos 5, versículo 10. Vou até anotar aqui no meu caderninho. Deixa aberto aí, antes de eu ler. Só quero terminar aqui o meu testemunho do dia, antes da gente orar. E aí, nesses meados aí, finalzinho de 2019, eu fui na casa do pastor Aguinaldo e do pastor Ali, né? Nessa época eu estava para abandonar as coisas do ministério e tudo. Para eles conversarem comigo, a gente alinhar algumas coisas. E aí eles foram ministrar a minha vida ali. Eu confessei algumas coisas, né, ali e tal. Eles me levaram, o pastor Aguinaldo me levou a orar. E eu tava com o meu coração tão aflito, a minha alma tão abatida, nessa depressão que eu tava passando e tudo mais. E ele me levou a fazer a seguinte pergunta, né, para Deus. Deus, o Senhor me ama? Foi isso que eu perguntei aquele dia. Deus, o Senhor me ama? E eu lembro que Deus me respondeu com uma pergunta. Ele não me respondeu com uma resposta, ele me respondeu com uma pergunta. Ele perguntou assim, você ama essa criança que está no ventre da sua esposa? Foi assim que ele respondeu com essa pergunta. Eu falei, claro, demais. Óbvio, faria tudo por essa criança. Ele falou, é dessa forma que eu te amo. É dessa forma que eu te amo. E aquele dia eu entendi que não era o que eu estava fazendo, não era o que eu estava deixando de fazer, não era porque eu não ia fazer mais nada na igreja, ou porque eu estava com pecado X ou Y, não importa nada, nada importava. Ele me amava, porque eu sou o filho dele. Eu sou o filho do Pai, aquele dia eu entendi. Aquele dia eu entendi. E o Senhor conhecendo a minha personalidade, né? Que muito essa questão do fazer, né? Pro Senhor e tal. O pastor Aguinaldo me levou fazendo uma outra pergunta. Senhor, qual é a expectativa que o Senhor tem então sobre a minha vida? O que o Senhor espera de mim? E eu perguntei isso para Deus. E Ele me respondeu mais uma vez com uma outra pergunta. Ele falou,
qual a sua expectativa sobre essa criança que está na barriga da sua esposa, no ventre? Aí eu pensei, né? Eu tive que pensar, falei, o que eu espero dessa criança? Aí eu pensei ali alguns segundos, falei, eu espero que me ame. A minha expectativa sobre o meu filho, minha filha, né? Que eu não sabia que ia ser Agnes ainda, eu falei, espero que essa criança me ame. Ele falou para mim, essa é a expectativa que eu tenho a seu respeito. Eu não espero que você faça mundos e fundos na igreja e tal, e seja reconhecido pelos homens. A minha expectativa é que você me ame. E aquele dia eu entendi a profundidade do amor do Pai. O amor do Pai. É um amor incondicional. É um amor que não depende do que eu faça, do que eu deixe de fazer. É um amor que espera simplesmente que eu retribua, que eu ame. E é óbvio, gente, que quando a gente ama o Senhor, a gente quer agradar Ele. Óbvio que sim. Quando você ama o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, você não quer agradar? A gente quer agradar, isso é óbvio. Mas é uma consequência do amor. Entende? Você não faz porque você tem que fazer. Você não é líder de célula, não deveria ser porque você tem que ser. Você não deveria cuidar de pessoas que você tem que cuidar. Você não deveria ministrar aqui no altar porque você tem que fazer isso. Isso deve ser uma consequência de um amor que você tem pelo Pai. Entende? Entende? E se você não fizer? Ele vai te amar menos por isso? Deus vai te amar menos porque você deixou de fazer alguma coisa? Não, gente. Não. E aí eu entendi, vivi o amor do Pai e falo pra vocês, foi o período que eu mais vivi milagre na minha vida. Foi quando eu não estava fazendo nada na igreja. Foi o período que mais Deus me abençoou, que mais eu vivi um monte de coisa, né? Um monte de bênção, um monte de milagre. Depois do nascimento da neném. E aí Deus abençoou. A Angélica ganhou num hospital top, né? Eu entrei na empresa, para quem não sabe, quando você entra numa empresa, você, funcionário, você entra sem carência. Mas os seus familiares têm a carência, é ou não é? Assim que você entra na empresa. E a Angélica teria a carência da empresa e ela não ia conseguir ganhar pelo meu convênio da escola. O que aconteceu? Bem na época que eu entrei, a menina da RH me chamou, falou, Matheus, a gente está trocando o convênio aqui da escola, a gente está indo para outro convênio, por N motivos lá. Aí ela falou o seguinte, então, eu não sei, né, como que tá isso, você falou que é o convênio, você conseguiria esperar umas 2 semanas sem cobertura de convênio, porque quando a gente migrar para o novo convênio, eu vou incluir a sua esposa na leva antiga de funcionários. Aí ela entra sem carência, tem problema? Você pode esperar? Eu falei, claro, óbvio. E aí a Angélica entrou sem carência no convênio e conseguiu ganhar pelo convênio. Ganhou no hospital top. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Ganhou no hospital top. Quando a neném nasceu, lembra que eu falei dos probleminhas? Nasceu saudável, o Senhor veio com a cura completa sobre a vida da Agnes. Gente, ela não tem nada, ela nasceu bem, saudável, né, desses problemas que ela iria ter, porque a gravidez inteira também, a minha mãe profetizando, pastora Aline, né, todo mundo da intercessão também orou pela vida da Agnes. E aí, só que ela, como ela tinha essa questão que é a toxoplasmose, ela precisou fazer uma bateria de exames para se certificar, né? E lá no hospital tinha, gente, fez tudo, ela fez ultrassom, fez, tadinha, até tirou líquido da coluna dela, primeiro dia de vida para fazer lá o exame, até o oftalmo foi de outro lugar, foi lá para o hospital visitar a Agnes para ver se ela estava enxergando bem, tudo, para a gente sair de lá com certeza que ela estava saudável, tudo que ela precisou, ela teve a glicemia baixa, então a gente precisou ficar uns dias a mais no hospital, e também teve icterícia, né, que ela nasceu amarelinha, gente, tudo Deus proveu, ela não precisou ir para UTI, ficou alguns dias a mais, mas ficou no quarto com a gente. Tudo. Até o negócio aconteceu. O meu é o mais básico, né? O convênio que eu tenho é o básico. Que fala, enfermaria, né? Então a gente fica num quarto compartilhado lá com outros pais. Aí no primeiro dia, acho que foi à noite, ou no segundo dia pela manhã, a moça acho que foi da limpeza, alguma coisa assim. Sei lá, alguém lá veio falar com a gente e falou, a gente vai precisar fazer a limpeza terminal nesse quarto, que é quando ele tira tudo, né? Dá uma geral lá. E tem um quarto lá no fundo, que é um quarto do isolamento. Não sei se vocês se incomodam em ficar lá. Se não tiver problema, eu pedi para vocês ir pro quarto lá do fundo. O quarto do fundo, gente, era um quarto imenso. A gente ficou sozinho no quarto, tinha poltrona, tinha chuveiro exclusivo pra gente. Era uma suíte o lugar. Não tava no meu convênio.
Não tá, mas foi Deus que proveu, o amor do Pai. O amor do Pai. E aí foi. E aí nessa época eu entrei numa faculdade, como eu disse, de licenciatura, porque eu precisava dar aula. Meu Deus, já passei do horário. Mas amém, né? Deus sabe todas as coisas. Para dar aula, entrei na faculdade online, né? Aproveitou algumas matérias que eu já tinha e tal. Foi um pouquinho difícil no começo, mas foi tocando o barco. E tem uma notícia para vocês. Primeira mão. Agora em dezembro, eu terminei a minha primeira faculdade. Aleluia! Glória a Deus! Terminei. Depois de 8 anos. 8 anos. Depois de 8 anos eu terminei. E tô numa outra ainda de química. Tô esperando uns planos do Senhor aí. Tô com alguns projetos, uma coisa que Deus tá me falando. Vamos ver o que vai rolar, né? Que eu quero a minha graduação em química também, que é a minha matéria favorita, né? Mas vai dar tudo certo. Mas terminei a primeira, terminei agora. E ontem, aqui na edificação do Encontro de Alívio, eu recebi uma palavra. E a palavra foi que esse é um novo tempo na minha vida. É um novo tempo, e eu creio nisso, que esse é um novo tempo de Deus na minha vida. Deus está me chamando para muitas coisas, né? Está me dando muita responsabilidade. Às vezes me dá, né? Uns frios na barriga, umas dor de barriga, mas vai dar tudo certo. E esse é o amor do Pai, gente. Viver o amor do Pai é você confiar no Senhor, entender que Deus te ama, entender que Ele tem o melhor para a sua vida, ter fé nisso e sair do controle. Perca o controle. Pegue as rédeas da sua vida, entregue na mão do Senhor. Pega o controle da sua vida, fala: Senhor, assuma o controle da minha vida. Me conduza, faça o que o Senhor quer fazer de mim. Me leva, Senhor, para os caminhos que o Senhor deseja. Faça aquilo que o Senhor deseja na minha vida. Como eu disse, o que aconteceu comigo, tudo aconteceu, completamente fora, gente, do meu controle, tá? Esqueci de falar, perdão, amor. 2018 a gente casou. Eu ainda estava no meio da faculdade, não estava nos meus planos também, eu ia esperar eu terminar e tudo. Mas Deus abençoou, é um testemunho para outro dia. Isso aí, convido você a fazer a classe Romance Real, que lá você vai ouvir o nosso testemunho completo. Deus abençoou tudo, gente, tudo. Deus estava quase falando, eu te dei tudo, o que você está esperando para casar? Tem tudo, né? Deus abençoou, a gente casou em 2018. Não estava nos meus planos, mas foi o que Deus tinha para minha vida, né? E foi tão maravilhoso. Eu vivo o céu na terra com a minha esposa. Ela é a melhor que Deus preparou para mim. A melhor. Não tem outra. E é isso, gente. É isso. Esse é o amor do Pai. Saia do controle, entregue, confie. Amém? Se coloque de pé para eu fazer a última leitura. Romanos 5, versículo 10. Te convido a mergulhar. Aleluia. Romanos 5, versículo 10. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, se antes da gente conhecer, da gente ser cristão, Deus já nos amava quando a gente era inimigo. Antes a gente era inimigo, Deus já nos amava. Imagina agora, quanto mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E com isso eu queria que você fechasse seus olhos. E eu gostaria primeiramente de fazer um convite. Se você é alguém que estava longe do amor do Pai, você estava no mundo, estava desviado, estava fora do amor do Pai. Você já conhece o amor do Pai, já viveu algum dia, mas você estava longe, você não estava vivendo. E hoje, através dessa palavra, o Senhor está te chamando para reconciliação. E se você ouviu, se você entendeu essa palavra e você entende que hoje é o dia de você se reconciliar com Jesus. Voltar para a igreja, voltar para o amor, voltar para os braços do Pai. Feche seus olhos todos. Medite nessa palavra. Se hoje é o dia, Deus está te chamando hoje. Hoje, o amor do Pai está ao seu redor todos os dias, mas hoje Ele está te chamando para perto. E se você entendeu por essa palavra que hoje é o dia de você se reconciliar, Romanos 5, versículo 11. Gloriamos em Cristo Jesus, porque é por meio dele que recebemos a reconciliação. E você deseja se reconciliar com Cristo? Vem aqui à frente. Hoje é seu dia.
venha, faça esse convite. E te convido a mergulhar nesse amor. Ou, se você também ainda não aceitou Jesus, você nunca frequentou igreja, você nunca esteve em nenhum lugar, e você nunca fez essa oração, confessando Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E você gostaria de entregar a sua vida para o amor do Pai hoje. Entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém que gostaria? Levanta a sua mão. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar nesse dia. Quer voltar para os braços do Pai. Levanta suas mãos. Tem alguém? Levanta sua mão assim para a gente saber quem você é. Ninguém? Não? Amém. Se você sentiu que tem alguém perto de você aí, que você não conhece, talvez, quer perguntar a pessoa, pode perguntar, querido, quer que eu vou com você? Vamos lá na frente comigo? Não? Deixa Deus usar vocês. Não, ninguém? Ó, um ali. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Essa é a melhor decisão que você está fazendo. Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar em Tua presença. Eu peço que me perdoe por todos os meus pecados. Peço que me receba como sua filha nesta manhã. Eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados e hoje eu ressuscito para um novo tempo, um novo começo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tainá, e quando a gente se reconcilia com o Pai, Ele é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, é o amor do Pai. Ele não tem só você de filho, Ele tem uma multidão de filhos que torna os seus irmãos. Olha para trás, vê o tamanho da sua família, dos seus irmãos. Estou mergulhando nesse amor e te convido a mergulhar. Olha que presença santa, Deus está neste